Olá, tudo bem? Vamos ao resumo da nossa aulinha de hoje. Hoje nós trabalhamos com as crianças a diferença entre letras, números e símbolos, ok? Fizemos o calendário, escrevemos, né, a data, o tempo e iniciamos com as crianças hoje observando essas imagens que aparecem aqui, ok? E observando, cada criança escolheu uma para poder falar. Teve criança que escolheu o coração, ok? Aí, quando a criança escolhia, eu falava: Isso é o que? Ah, é um coração. E o que você acha que significa? Aí as crianças falaram: carinho, amor. E aí, nesse foi curioso porque eu mostrei para as crianças a imagem de um coração de verdade, né? Um coração humano. Mostrei para as crianças, algumas ficaram assim bem curiosas, porque na cabecinha delas elas tinham a ideia de que o coração é assim, né? E aqui no caso é uma representação. Aí eu mostrei para elas a foto no celular mesmo de um coração de verdade. E a gente falou que o desenho, que é um desenho do coração, que representa, que significa o amor, né? E aí as crianças foram escolhendo outras para falar. Basicamente, nós falamos do símbolo, do desenho que representa, falamos do número. Quando a criança escolheu o número 4, eu perguntei: é, Você escolheu o número 4, o que ele é? Aí as crianças: é um número. E o que a gente pode fazer com o número 4? A gente pode contar. Ele fica no meio, né? Um, dois, três, quatro. Ainda me mostraram assim. Então, o número, o 4 é um número que dá para contar e representar as quantidades. E a tia Tereza também estimulou que eles observassem as letras, ok? E quando eu mostrei, perguntei o que é isso de falar a letra A. E a letra A serve. A letra A é o quê? O que vocês acham que a letra A é? A é uma letra. E ela serve para quê? Para a gente escrever o nome das pessoas, o nome das coisas, palavras, ok? Então, cada criança foi escolhendo, eu fui fazendo perguntas e depois comparações. E aí, no final, eu fui perguntando um de cada vez, ok? Fui perguntando para as crianças um quadradinho de cada vez. Então, perguntei: o que vocês acham que está aqui? Letras, símbolos ou número? Letras. E aqui? Símbolo. Apesar dele ter a letra, foi o que algumas crianças falaram: é letra. Sim, a letra é letra. Mas como ela faz parte aqui de uma placa, a placa é um símbolo, ok? V, letra. E aqui, números. E aqui, letra. E aqui, símbolo, desenho, símbolo. E aqui, letras, a palavra cachorro, né? Essa é uma palavra, é um nome. E aqui, o coelho é um símbolo, um desenho. Aí algumas crianças falam, pode ser até a Páscoa. Viu como é que é uma representação, um símbolo, um desenho? E aqui, letras. E aqui, um desenho, um símbolo, ele representa o cavalo. Quando chegou nessa parte dos desenhos, eu perguntei assim: teve uma criança que falou: eu quero o coelho. Eu falei: tá, o coelho é o quê? Um animal. Sim, é um animal. Mas ele tá aqui, eu posso pegar ele? O animal tá aqui na minha frente? Não. Então tá isso. Isso aqui é um animal, mas não é o animal, o ser que está aqui. Aqui está representando esse animal. E a gente está representando através de um desenho, um símbolo, ok? O cavalo, né? É a mesma coisa, é um animal, ele não está aqui, mas ele é um símbolo, é um desenho do cavalo. Letras, e aqui está representando uma quantidade, né? Um número. Aqui está escrevendo boneca, representando, escrevendo uma palavra, um nome.
o desenho da boneca é um símbolo, é um desenho. Aqui parece até um número de telefone, é um número, né? Ele demonstra como é que a gente pode falar? Ele representa mesmo uma numeração, para que se a gente precisar ligar para falar com alguém, a gente usa os números para discar no teclado do telefone. Aqui um símbolo, e aqui letras, e aqui números, e aqui é uma placa, né? É um símbolo, um desenho. E aqui letras e a bandeira, um símbolo, ok? E aí, depois que a gente fez essa parte, eu coloquei dentro de um saquinho, eu peguei essas letras móveis que eu tenho imantadas e coloquei aqui dentro letras, números e símbolos, ok? Vamos lá. E aí eu fui sorteando e cada criança foi me falando aonde que eu deveria colocar no quadro, ok? Então vamos fazer? Então vamos lá, número 4. Ainda falei, né? Número 4. 4 é um número. E aí quando eu falava é um número, né? Ele serve para quê? Ah, pra gente contar, dá para ver a quantidade. O desenho de uma cadeira pode entrar aqui, ó, no símbolo. Deixa eu mostrar certo, que eu tava mostrando errado para as crianças, tava fazendo assim. O 3 é um número. Peraí que eu vou sortear. Dá pra gente contar. O I é uma letra, dá pra gente escrever o nome do Isaac, a palavra igreja. O 1 é um número, dá pra gente contar, ver a idade, a quantidade. Esse tracinho, o que vocês acham que ele é? Ele pode ser um acento agudo, não é verdade? Ele pode ser um traço que separa o número da palavra, não é isso mesmo? Ele pode ser um sinal de menos, de subtração. Ele é um símbolo. E aqui sempre reforçando que as letras elas fazem parte do alfabeto, que nós temos 23 letras. O número, ok, nós temos números infinitos, mais algarismos nós temos 10 algarismos, que é de 0 a 9, ok? Então, vamos lá. E esse 5 é um número, uma quantidade. E esse aqui, uma letra, a letra M, dá para escrever Maria, Mateus, dá para escrever a palavra macaco. E esse, que pode ser assim e assim. Aqui, no caso, parece um sinal de mais. Assim pode ser um sinal de vezes, mas se ele fosse um pouquinho maior, mas até desse tamanho, ele poderia ser a letra X, não é verdade? Mas eu fiz questão de mostrar assim, ok? Para as crianças. Eles falaram, dá para fazer continha. Aí foi interessante que eles falaram assim, a gente usa com os números. Realmente, os números... Continuando, pessoal. Sai porque eu escutei o choro do meu filho. Então, vamos lá. E esse? Número 2 é um número. Dá pra gente contar, ver as quantidades. Isso é um desenho. É uma letra? Não. Ele pode ser representado através de letra. Ele é um número? Não. Mas ele pode ser representado através de uma quantidade. Uma. Ele é um símbolo. E esse? O G, uma letra, faz parte do alfabeto, dá pra gente escrever gato, dá pra escrever nome de pessoas. E esse? Ah, é o O. Pode ser, é uma letra.
O O é uma letra, dá pra gente escrever ovo, outras palavras e nomes de pessoas. Mas ele poderia ser aqui, só que ele não seria uma letra se ele fosse aqui, ele seria um número. Que número ele seria? 0. Mas como as crianças falaram que é o O, eu coloquei desse lado, mas aí eu expliquei essa diferença. Porque eles confundem muito ainda essa questão do O. Às vezes eles veem o O na palavra, dentro da palavra, né? No meio da palavra eles falam que é o 0. Eles ainda confundem muito. Então, aproveitei esse momento para explicar que o O é uma letra que dá para escrever palavras. Mas se ele também poderia ser aqui se ele fosse um número 0 para representar uma quantidade. E esse, o E, é uma letra, dá para a gente escrever palavras, faz parte do alfabeto. E esse, engraçado que quando a gente chega nos símbolos, nos sinais, eles ficam sem saber o que falar. É um pontinho, uma bolinha. E essa bolinha, ela pode ser o quê? Ela pode ser o ponto final, ela pode ser o pinguinho do i, não é verdade? Mas só o pinguinho, só o ponto final, só o círculo, ele é uma letra? Não. Ele é um número? Não. Ele é um símbolo. Tava falando desse com vocês, né? Acho que foi isso mesmo. Sinalzinho de mais. A gente usa ele na continha, não é isso? Ah, foi isso mesmo. O sinal do mais, né, da adição, a gente pode usar ele com os números. Ele pode auxiliar os números, ou seja, os símbolos, os sinais, eles podem auxiliar tanto os números quanto as letras. Mas mesmo eles auxiliando, eles não se tornam letras. Eles auxiliam, eles ajudam, mas eles continuam sendo símbolos. E esse, que pode ser tanto assim quanto assim. Se ele for assim, é o 6. Se ele for assim, ele é o 9. Ele é o quê? Um número, representa uma quantidade, dá para contar. E esse é o R, é uma letra, é para escrever palavras. E esse faz parte do alfabeto. E esse, a mesma coisa, letra T, uma letra. E esse, o K, dá para escrever nomes. E é isso, ok? E aí aqui ficou o quadro com 3 colunas, a coluna das letras, que fazem parte do alfabeto, que servem para escrever palavras, representam nomes e objetos, nomes de pessoa, de forma escrita, ok? Através delas, das letras. Aqui no meio, os números representam quantidades, dá para a gente contar, né? E aqui os símbolos, que podem ser sinais, imagens, placas, desenhos, ok? Então tá. E aí, a tarefinha de casa, inclusive, foi essa. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar um quadro que eu montei para postar no grupo. E esse quadro, ele auxilia as famílias para poder fazer a tarefa de casa. Por quê? A tarefa de casa, os familiares, as crianças vão procurar nos jornais ou revistas letras, símbolos e números. E no caderno eles vão organizar para poder fazer essa diferenciação, ok? Porque às vezes a criança é muito esperta, mas às vezes aparece um número, ela fala que é uma letra. Porque ela às vezes já sabe usar, mas ela não sabe, às vezes, diferenciar. E aí eu montei um quadro para poder auxiliar as famílias na tarefa de casa, que é procurar em jornais e revistas letras, números e símbolos e ajudar as crianças a organizar no caderno, diferenciando o que é letra, o que é número, o que é símbolo, tá? Lembrando que as letras fazem parte do alfabeto, ok? São 23 letras, fazem parte do alfabeto e auxiliam a gente para escrever os nomes, palavras. Nós temos os números, que auxiliam a gente para contar, fazem representações de quantidade, que podem ser infinitos, mas nós só temos
10 algarismos, que é de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os algarismos. São os numerais que ajudam a gente a representar os números. E temos os símbolos que entram placas, desenhos, objetos, né? A bandeira do Brasil é um símbolo da nossa nação, do nosso país, ok? Quando a gente acabou de fazer essa tarefa, eu tinha pedido que no caderno, agora eu posso fazer, deixa eu dar um pause aqui. Então, vamos lá, no caderno, eu pedi para que eles deixassem pronto essa organização, os números com linhas, ok? E aí eu usei a janelinha surpresinha. Eu tenho 2 janelinhas surpresinha. Essa eu aprendi no curso da Clarissa Pereira, pedagoga. Clarissa Pedagoga. Elas são tipo um cartãozinho, tá vendo? Essa daqui é aberta só de um lado. Do outro lado tá fechado. Que a gente pode usar com os nomes. Eu já até usei aqui no grupo. A gente pode usar com os nomes. Pode usar figuras, várias coisas, tá? Ó, eu usei uma vez já com o meu nome para trabalhar com as crianças. E eu fiz essa outra, também que eu aprendi no curso, com a Camila Oliveira, que é do curso do MAP, que ela é aberta dos 2 lados, ó, tá vendo? Que aí você pode tirar tanto o início, né, da palavra, quanto o final. Hoje com as crianças eu trabalhei só o início, tá? Mas de repente no segundo momento eu vou partir para o final, porque o início eles ficam mais ligados, mais atentos agora. E aí, as crianças pegaram o caderno, e aí com a janelinha surpresinha eu fiz um ditado. Só que esse ditado tinha uma pegadinha, ok? A gente não ia seguir a sequência dos números aqui. A primeira palavra que eu mostrasse, eles não iam escrever aqui. Eles iam escrever exatamente eles iam escrever exatamente aonde corresponde o número. Agora ficou até bonito. Então, vamos lá. Aí, aqui dentro, eu coloquei o nome dos números. Para escrever o nome dos números, eu usei letras. Então, vamos ver quais as letras que tem aqui? A primeira letra é o S. Que número que começa com esse som? Que faz S? Aí as crianças falaram 5, as crianças falaram 6 e as crianças falaram 7. Eu falei, realmente o 5 começa com esse som, só que o 5 tem um segredo. Quando chegar no nome dele, nós vamos ver qual é o segredo, tá? Então, pode ser 6 ou 7, apesar do 5 também ter esse som. Então, vamos ver. C, ele pode ser C de 6 e pode ser Sé de 7, porque o E tem o som do E e do E. C-I, C-I, 6. Muito bem, então vamos lá no nosso quadro. No número 6, nós vamos escrever o nome dele. Para escrever o nome dele, nós usamos letras, mas ele é um número. Vamos escrever lá na frente. 6. Aí as crianças escreveram lá no caderno dela. 6. Muito bem. Vamos para o próximo. Vamos ver quem vai sair aqui agora. Apareceu que letra? A letra Z. Qual o número que começa com a letra Z? 0. E aí, quando eles já sabiam que o Z começa com 0, ou que o 0 começa com a letra Z, eu fui explorando as outras letras. Zé. Quem que tem que ser aqui, então? O E. Zé. Ro. Tem que ser quem? O R. 0. Qual vai ser a última letra? O. E aí eles escreveram no quadro, tá? Não vou escrever porque senão o vídeo fica muito longo. Lá no número 0. Próximo. Olha que letra é. Será que é o U? Qual o número que começa com U?
número 1. Qual será que vai ser a letra que vai aparecer aqui? Porque só o U não faz o som do 1. Se ficar só o U, fica U. E o nome do número é 1. Letra M faz o som do 1. Aí teve criança que falou só 2 letras. Olha que interessante, né? Será? Como pode só 2 letras escrever um nome, uma palavra? As fases aí da escrita, né? As hipóteses deles, que 2 letras só não é o suficiente. Então, vamos lá. E aqui, que letra é? Aí teve criança que falou, é o O. Eu falei, mas pode ser outra? Sim, pode ser o C. Ah, é o C. Aí, aqui que eu falei o mistério do número 5. Por quê? Se o C estiver com o I, ele faz si. Se o C estiver com o E, ele faz C. Agora, se o C aparecer com o A, ele faz K. Se o C aparecer com o O, ele faz CO. Se o C aparecer com o U, ele faz CU. Então, vamos ver qual a letra que vai estar aqui para a gente saber se dá para escrever o nome de algum número. Si. C com I, si. Si. Precisa de uma letra aqui para fazer sião. Se não tiver essa letra, fica sico. Sico. Precisa dessa letra. Sião. Precisa do N. Agora vai fazer o som do K. Co. C com O. Muito bem. 5. Próximo. Vamos lá. Apareceu a letra T. Que número, crianças, que começa com a letra T? Que faz T? 3, 3, 3. Só que para fazer o qual a letrinha que vibra a nossa língua? O R. Tre. Quem que vai aparecer aqui? O E com acento circunflexo. Tre. Três. Aí teve criança que falou, tem o I. Falei, só que só tem uma letra aqui. Se for o I, fica 3. Nós precisamos de só mais uma letra para fazer 3. A, U, S. 3. Muito bem. Próximo. Essa janelinha é ótima, porque dá para ir de trás, ó. Né? Depois que eles tiverem mais craques, dá pra gente ver a última letra de palavras, de números. E que números, que letra será que é? Aí teve criança que falou assim, pode ser o C, pode ser o O. Será que não tem outra? Tem o Q. Aí a gente já falou que o Q é casado com o U, não pode ficar sozinho o Q. O U tá aqui. Então, que número que começa com o Q? Quá, quá. Quem que tem que ser aqui? A. Quatro, tro. Ah, tem o R. Falei, tem o R, mas antes do R tem uma letra, T. Quatro, tro. Ó, o T, tr. A letra que vibra a língua, o R. E a última letra, quatro. A última letra é o O. Muito bem. E aí eles foram escrevendo, tá? Eu dava um tempinho, mas conforme eu já ia tirando, né? E eles já sabiam onde era o número, eles já iam copiando. Então não demorou tanto para eles escreverem, que eles já ficavam ali ligados. Então vamos lá. Ah, outro nome de número que começa com a letra S. Já saiu 5. Já saiu 6. Qual que falta? 7. Para ser 7, precisa de uma letra aqui. Sé. O E. T. T. O T. E a última letra é T. A letrinha E. Muito bem. Mais uma. Olha a letrinha que apareceu. Letrinha D. Tem algum número que começa com a letrinha D? 2. Do. D com O. Do. I. Quem que tem que aparecer aqui? O I. Dois. A letrinha S. Muito bem.
E agora, quem será que é com esse contorno? Que letrinha será que é? Letrinha O. Tem algum número que começa com O, I. Oi, oi, oito. Qual é a letrinha? T. Oito. Muito bem. E a última eu tirei direto, Jesus. Peraí. Ai, Jesus, eu tirei direto. Mas vamos lá. Vamos fazer tudo de novo. E faltou só um número. Faltou o número 9. Nó. N com O. 9. V. Quem é que tem que estar aqui? O V. E a última, o E. Muito bem. Viram como é que nós fizemos? E aí eu vou mostrar para vocês o quadro que eu mandei para a tarefinha de casa. Então, hoje nós trabalhamos diferenças entre letras, números e símbolos e trabalhamos os nomes dos números, ok? Os nomes dos números e a correspondência com a representação deles, com os algarismos, porque na hora de escrever no caderno o nome dos números, eles tinham que identificar onde que eles tinham que escrever, tá bom? Vou mostrar para vocês o quadro. Pessoal, o quadro que eu falei que eu montei para poder auxiliar as crianças e os familiares a fazer a tarefinha de casa. Nesse quadro eu coloquei lá inicialmente as letras, tá vendo? Aparece em palavras, aparece a letra solta, tá vendo? Diferentes formas, diferentes formatos de letra, né? Bastão, script, cursiva. No meio, números. Pode ser um número sozinho, um número representando um telefone, um número de casa, uma ordem, uma quantidade. E o último, símbolos. Olha como que aparecem os símbolos. Desenho de uma boneca, uma placa de trânsito, de sinalização, um desenho de um coração, um desenho de um cavalo, uma placa, um símbolo, desenho do coelho e o desenho da bandeira do Brasil, a representação. Ok? Um beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Boas atividades.